Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do Day Touro. E nessa entrevista nós vamos conversar com um dos grandes empresários do Brasil. Eu estou falando de Rodrigo Abud. Ele é sócio fundador da VBI Real Estate e está envolvido em todos os investimentos da empresa desde a sua criação em 2006. Rodrigo iniciou sua carreira no mesmo ano que eu, 1994, na Bolsa de Valores de São Paulo, o lugar que eu mais gosto no mundo. Em 1997, ele se juntou à Richard Ellis, empresa de consultoria imobiliária, e trabalhou nas áreas comercial e de relacionamento com investidores durante 11 anos. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo ao Day Touro. Bom dia, Pablo. Obrigado aí. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado pela presença, viu? Sua presença é de peso e eu agradeço. É um evento muito importante para mim. Tá bom? Nossa, eu que agradeço aí o convite. É um prazer para a gente estar num evento desse, numa casa que é referência do mercado, com uma pessoa como você que se tornou também uma grande referência, uma grande celebridade aí do mercado. Então, obrigado aí pelo convite. Obrigado. A gente já se conhece de antes, que é a casa que eu trabalhava antes, nós compramos um edifício de você na Faria Lima, né? O VBI, o 4440, né? Exatamente, sim. Eu lembro que eu brincava, o teu Sérgio é um amigo em comum meu, né, que trabalha com o Abud, é amigo meu, e eu ia no escritório do Abud e via lá a maquete do prédio que a gente comprou dele e falava, essa maquete é minha. Pois é. Pois é. Ô, Rodrigo, você é um dos grandes especialistas no Brasil de mercado de fundos imobiliários, né? Já é notório, né? E os dados, a primeira pergunta é a seguinte: os dados de 2020 mostram que a pandemia pegou na rentabilidade dos fundos imobiliários. 6 em cada 10 fundos imobiliários fecharam no vermelho no ano passado, tá? Até quando você acha que essa volatilidade pode machucar os fundos imobiliários? Só depois da vacinação em massa que a gente vai ver esse mercado se acalmar, que vai parar de chacoalhar, vai sair dessa turbulência que está os fundos imobiliários? Bom, vamos lá. Eu acho que a pergunta é bastante interessante, porque também traz à tona um contexto que nós estamos vivendo no mercado de fundos imobiliários, né? Como você falou aí, eu estou na indústria imobiliária desde 1997, na CBRE, né, na Richard Ellis na época. Como tal, eu participei ativamente do desenvolvimento dessa indústria. Tá? Então, assim, eu trabalhei nos primeiros fundos imobiliários em 2001, né, um fundo da RMC, do Água Branca, assim, a gente estava falando em milhares de cotistas. Tá? Quando a gente atingiu 10 mil cotistas, a gente tinha comemoração do mercado na época. Tá? Então, de lá para cá, a gente vem numa evolução muito grande da indústria e acelerado recentemente quando a gente atingiu aí a marca de 1 milhão de novos investidores, né, cadastrados na Bolsa como novos investidores na indústria de fundo imobiliário. Isso é ótimo para o desenvolvimento da indústria, tá? Mas, por outro lado, a gente está trazendo para o mercado um novo público investidor, né? E esse público investidor ele veio muito a reboque aí de uma nova situação também que a gente viveu, que foi uma redução de taxa de juros, né? Uma diversificação de investimentos e uma espiral positiva do mercado, né? Desde que esse mercado começou a se desenvolver nos últimos 3 anos, a gente só viu o mercado crescente, tá? Então, a valorização dos imóveis, a valorização das cotas, o crescimento dos aluguéis. O ano passado, o que aconteceu pela primeira vez, a música não chegou a parar, ela deu uma oscilada, né? Quando dá uma oscilada e você tem um público novo, né, nessa indústria, foi a primeira vez que o público falou, opa, pera lá, esse mercado ele é renda variável, ele também cai, né? E aí a gente sentiu que teve um primeiro pânico, um primeiro movimento de pânico no mercado, onde esses novos investidores falaram, pera lá, não estava esperando que esse mercado também pudesse oscilar para baixo, né? Eu invisto em fundos imobiliários que me falam que tem uma rentabilidade de 6, 7, 8%. E de lá para cá eu só vejo a minha cota subir. Então, além daquele dividendo mensal que ele me paga, eu vejo a cota subir no todo, o meu investimento está se valorizando. Pela primeira vez ali, quando a gente viu a pandemia, né, uma nova realidade do mercado imobiliário,
a gente sentiu uma reação exagerada do mercado. E aí a gente teve lá aqueles dias 23 de março, né, onde a gente via o Bovespa caindo, o Ibov caindo, consequentemente o IFIX, né, e a gente viu 3 circuit breakers, uma coisa assim maluca, né, que a gente que está tanto tempo no mercado, né, não tinha visto. E aí, assim, a gente começa a ver esse público, né, esse novo público que está migrando, assustando de uma certa maneira, até exageradamente. E aí a gente vê uma overreaction, uma reação excessiva do mercado, né? E depois dificuldade para recuperar. Tá? Mas eu acho que é um movimento natural do mercado, dado esse novo público que nós estamos falando. Tá? Mas também a gente tem que pesar que o investimento imobiliário é um investimento de mais longo prazo. Né? Você tem que ter um horizonte um pouco maior, você não pode ficar tão desesperado numa primeira oscilação. Você tem que ter ali aquela respira, vamos lá, quais são os fundamentos, por que eu vim para esse mercado, né, de fundos imobiliários, e vamos manter da forma como estava planejado. Né? Eu não preciso realizar a perda, a menos que eu tenha uma necessidade outra específica, que não é o caso, mas assim, em termos de estratégia de investimento, o pior momento é aquele momento onde você vê a queda da sua cota, né? A queda do seu investimento. É o momento onde você não deveria realizar, pelo contrário, se tiver a oportunidade, até eventualmente aumentar a sua posição. Comprar. Claro. Né? Então, assim, a gente entende isso como uma reação exagerada no mercado que não necessariamente estava acostumado àquela realidade da variação do valor da cota. Né? Eu não entendia o IFIX ou o fundo imobiliário como uma renda variável e comprava muito mais pensando num título de renda fixa que estava entregando ali o dividendo prometido ou sugerido no momento do investimento. Entendi. E isso tem alguma relação, então, com a minha outra pergunta, eu acho, né? Por que às vezes, quando as pessoas comuns, né, os investidores comuns, por que às vezes, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente vai comprar um apartamento, vai comprar uma casa, a gente não vê essa oscilação de preço, né? E se a gente olhar para os fundos, eles são mais voláteis. É a questão da liquidez? O que é isso, Abud? Bom, eu entendo isso como 2 fatores bastante distintos ali. Tá? O comprador do imóvel, o mercado imobiliário, de uma maneira geral, aí estou falando do tijolo mesmo, da compra e venda do imóvel via escritura, tá? É um mercado que historicamente depende muito do comportamento da taxa de juros. Tá? Então, assim, da disponibilidade do crédito imobiliário. E, assim, o Brasil sempre teve um histórico de altas taxas de juros, né? E essas taxas de juros eram refletidas também na disponibilidade ou no preço do crédito imobiliário. Tá? Então, a gente vem, historicamente, com uma taxa de juros relativamente alta e, recentemente, a gente começou a ver a redução. Né? Até que tinha, alguns anos atrás, falava-se no déficit habitacional, que a gente tinha de 8 milhões de moradias, ou na formação de novas famílias que buscavam novo lar. Tá? Então, esse mercado é muito atrelado às condições, à disponibilidade e ao preço do crédito imobiliário. Quando a gente olha, né, nos últimos 12 meses, o crédito imobiliário atingindo patamares nunca antes vistos no Brasil, tá? Ou seja, a gente via ali taxa de juros de longo prazo, de 30 anos, batendo aí TR mais 6, 6,5, né? É uma taxa de juros assim, bastante baixa para a nossa realidade, porque nós estamos acostumados. Isso fomenta, isso acelera as transações no mercado imobiliário. Ou seja, né, e não teve alteração no cenário do crédito imobiliário, ou seja, não teve redução nessa taxa de juros. Consequentemente, a demanda por novos apartamentos ou a demanda por compra de imóveis se acentuou, acelerou, pressionando os preços para cima, né, e se mantiveram dessa forma. Agora, quando a gente olha o outro cenário, né, um cenário mais líquido, um cenário do investidor um investidor menos experiente, mais novo, caminhando pela primeira vez para a Bolsa de Valores para investir em imóvel, mesmo que seja em fundo imobiliário, naquele setor um pouco mais conservador, né, quando ele vê algum barulho, fala, pera lá, a taxa de juros está aumentando, isso vai impactar a rentabilidade dos fundos imobiliários, ele tem um certo desespero de querer realizar antes daquilo acontecer.
Ele se antecipa, ele tenta se antecipar porque ele não está acostumado àquilo que está acontecendo, àquilo que está sendo anunciado no mercado. Né? Então ele fala, poxa, pera lá, eu vou vender o fundo imobiliário porque não é da mesma forma que eu estava imaginando. E aí gera essa volatilidade. Tá? Então, por isso que a gente quebra bem assim, o mercado de tijolo, ali, de compra e venda de escritura, que está mais atrelado a crédito imobiliário, e ao mercado mais líquido de fundos imobiliários tradeados na Bovespa, que está mais suscetível a barulhos de um cenário macroeconômico, né? De aumento de uma taxa de juros, né? ou outras componentes que possam impactar de forma mais direta, e aí é muito mais fácil. Eu vou lá na Bolsa, boto uma ordem de venda, por mais que esteja gerando alguma perda, eu boto uma ordem de venda e acabou, né? E liquido ali. Então, pode ser até uma reação exagerada dos investidores na expectativa de algo que possa acontecer, que se não se concretizar, foi exagerada. Podemos pensar exatamente, assim. Né? Exatamente. Tá. Você comentou, Abud, que vocês comemoravam, né, quando batia 10 mil investidores. Né? Em 2020, o número de investidores de fundos imobiliários bateu a marca de 1 milhão de pessoas, superou essa marca. Né? Se a gente olhar para o mercado inteiro, ainda é pouco. Né? O mercado de bolsa, por exemplo, acabou de bater 3,5 milhões de investidores, que também ainda é pouco. Né? Qual que é a sua avaliação, né, para os investidores em fundos imobiliários até o fim do ano? Quando é que você acha que a gente pode bater 2 milhões de investidores? É 2022? É 2023? O que você enxerga para o crescimento do mercado de investidores de fundos imobiliários? Bom, eu sou bastante otimista nesse sentido, né? Por ter participado do desenvolvimento da indústria e por conhecer também, né, os meandros ali do produto. Eu sou fã do produto fundo imobiliário, tá? Eu acho que ele casa bem com uma diversificação de investimentos, de estratégias. Eu vejo essa profissionalização com muitos bons olhos, ainda mais para quem participou desse desenvolvimento da indústria. Né? A gente fica bastante otimista. Tá? E a gente vai lembrar, assim, a minha visão poxa, nós atingimos uma marca histórica de 1 milhão de investidores no segmento de fundo imobiliário. Tá? Eu acho que daqui 5 anos nós vamos lembrar dessa marca, tá, como um processo ainda, um número muito preliminar daquilo que a gente atingiu. Tá? Como os 10 mil que lembramos hoje. Exatamente. Como os 10 mil que lembramos hoje. Como os 10 mil que lembramos hoje. Se a gente for pensar em termos e comparar com outros mercados, né, que não precisa ser o americano, tá, que chega a ser covardia, mas, vamos lá, a gente tem hoje aí 1 milhão e 200, né, mil investidores em fundos imobiliários cadastrados aí na B3. Isso é 0,5% da população brasileira. Tá? É muito pouco. Tá? Quando a gente olha os mercados, quando a gente vem para o mercado americano, que eu falei que é até covardia, né? Nós estamos falando de mais de 60% da população investindo em renda variável, né? em REITs e tal. Então, se a gente chegar a um pequeno percentual, se a gente chegar em 5%, nós estamos falando em praticamente 10 milhões de investidores. Tá? Para um produto que ele é extremamente conservador, extremamente bem estruturado sob a ótica do investidor pessoa física. Tá? Ele está lá, tem os fundamentos, você está comprando uma coisa que é fácil de entender. São imóveis, né, teoricamente bem localizados, bem geridos, bem alugados, de qualidade. Tá? Então você fala, poxa, eu quero ter parte desse imóvel, eu quero ter um pedaço desse imóvel. Tá? Ele é um veículo muito interessante, principalmente para quem gosta do setor, né, de imobiliário, e fala, poxa, eu queria comprar um prédio na Faria Lima. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Um prédio na Faria Lima, hoje o metro quadrado na Faria Lima custa R$35 mil o metro quadrado. Eu não consigo comprar 1 metro quadrado na Faria Lima, né? O que eu vou fazer com 1 metro quadrado na Faria Lima? Então, assim, o fundo imobiliário é muito interessante nesse sentido, porque ele é a democratização do investimento imobiliário de qualidade. Tá? Então, se eu não consigo comprar 1 metro quadrado na Faria Lima, eu consigo comprar uma cota de um fundo imobiliário que tem prédio na Faria Lima. Ou seja, a partir de R$100, eu consigo investir num imóvel na Faria Lima. Tá? Isso contribui para a democratização do mercado imobiliário. Então, eu acho que brevemente, acho que até o final do ano a gente deveria, tá? E na velocidade que a gente vem crescendo, a gente deveria dobrar, a gente deveria bater a meta aí dos 2 milhões, e eu vejo num horizonte curto aí de 2 anos, 2, 3 anos, a gente bater a meta dos 5 milhões, tá?
E, além disso, outra coisa que ajuda muito, né, o desenvolvimento dessa indústria, e que ainda nós estamos na iminência de acontecer, não é só o crescimento em termos de número de investidores, mas sim também em termos de volume de investimentos. A gente tem classes de investidores aqui no Brasil que ainda não começaram a investir de uma forma sistemática em fundos imobiliários. Leia-se, né, dentro desses nomes, por exemplo, os fundos de pensão brasileiros. Tá? Eles vêm acompanhando esse mercado, eles vêm estudando, mas ainda não começaram a investir de uma forma sistemática. Tá? São as previdências, as RPPS, por exemplo. Exatamente, né? As RPPS, fundos de previdência, até os fundos multimercados. Tá? Claro. Você ainda tem muitos investidores que estão estudando, estão analisando, estão tentando entender melhor, e quando eles vierem, né, eles vêm com um cheque um pouco mais alto do que a gente vê no mercado de varejo, tá? E ele cria a liquidez, né? Então, assim, hoje a gente tem uma liquidez boa, crescente, né? Nós estamos falando aí em volumes aí de 20, 30, 40 milhões dias sendo negociados de fundo imobiliário na Bovespa, mas se os fundos de pensão entram e com ordens com investimentos da ordem de 50, 100 milhões, a gente começa a ter uma maior liquidez também, né? Se você consegue ter fundo imobiliário como um planejamento de previdência particular, praticamente. Há uma reserva de emergência. Poxa, eu vou ter o meu investimento de reserva de emergência ali, né, aquele buffer, em fundo imobiliário, porque se eu precisar amanhã de 100 mil reais, eu consigo vender no mercado fácil e em 2 dias está na minha conta. Tá? Então, a gente entende ainda que, em termos de novos investidores, nós estamos numa ascendente que a gente deve dobrar aí até o final do ano, bater a meta tão esperada dos 2 milhões, e num horizonte curto chegar a 5 milhões, lembrando com saudade, né, essa é a marca de 1 milhão de investidores, mas, acima de tudo, a gente crescerá também em termos de volume com a entrada de investidores institucionais, investidores qualificados também na Bolsa. Tá? Entendi. Eu acho que também, né, as assessorias financeiras, como nós da EQI, que temos os produtos, né, da VBI, entre outros fundos de investimentos imobiliários, para distribuir para os nossos investidores e conseguimos dar uma assessoria e explicar no detalhe o que cada fundo tem no seu portfólio e que tipo de rentabilidade pode dar para você, investidor, pessoa física. Mas, Abud, então voltando, você falou, né, da alta dos juros, né? E com a alta da Selic, né, a gente viu subir aí 0,75 bips, os investimentos de renda fixa começam a voltar a ficar um pouquinho mais atrativos, né, dado a maior rentabilidade, né, atrelada ao baixo risco. Né? E se fosse continuar, a alta da Selic continuar, a gente pode começar a ver eles concorrerem com outros investimentos de maior volatilidade, como é o caso dos fundos imobiliários nesse momento. A expectativa da EQI é que haja outra alta, né, de 0,75 bips e, na verdade, que os juros possam terminar até acima de 5% no final do ano, porque a inflação pegou um pouquinho, né, principalmente o IPCA, que é a inflação oficial que o Banco Central analisa para decidir sobre os juros. Né? Se a taxa de juros realmente chegar a 5% no fim do ano, tá? Qual que é a sua visão sobre o mercado de fundos imobiliários? Como que você enxerga que o mercado pode reagir? Bom, assim, acho que essa pergunta é extremamente oportuna, né? Porque a gente sente que o mercado vem sofrendo por antecedência e vem causando essa reação exagerada, né, pela iminência ou pela perspectiva de alta de taxa de juros. Tá? Mas é importante colocar isso em perspectiva e numa análise um pouco mais calma e sólida, né, do impacto dessa taxa de juros. Tá? Principalmente para a gente que vem aí, a VBI tem 15 anos de mercado, já viu taxa de juros a 14%, 15%, já viu taxa de juros a 2%, como a gente estava recentemente, né? E ao longo desse período, sempre a indústria de fundos imobiliários se desenvolvendo. Tá? Aí é importante a gente lembrar quais são os atrativos, né, do investimento, da tese do fundo imobiliário. Tá? O fundo imobiliário, primeira coisa que é importante a gente lembrar, você tem que fazer uma análise bem sólida
fundo que você está investindo, o que tem por trás dele? Tá? Nós estamos falando de imóveis, maravilha, mas lembrem-se, nós não estamos comprando um título de renda fixa, para bom ou para ruim. Tá? Então é importante a gente olhar a qualidade do imóvel. E, junto, atrelado à qualidade do imóvel, esse valor só será capturado se você tiver um gestor de qualidade também. Tá? Mas vamos fazer uma análise de um fundo, tá? Que seja de imóveis de boa qualidade, tá? Com bons inquilinos, tá? Com bons contratos e que esteja rendendo 6,5% ao ano. Tá? É um fundo que hoje você consegue encontrar na Bolsa relativamente fácil. Tá? Quando comparado ao investimento na taxa de juros de 5%, tá? É importante lembrar, em termos de dividendos, os 6,5% são líquidos, ao passo que o CDI de 5% você tem uma tributação. Tá? Então, isso ainda gera, assim, aos 6,5% comparado com os juros, ainda gera um rendimento ali da ordem de, sei lá, 150% do CDI, 170% do CDI. Tá? Então, assim, um investimento que continua sendo atrativo. Agora, uma outra coisa também que é muito importante a gente ter em mente, o investimento imobiliário é um investimento de médio e longo prazo também, deveria ser entendido dessa forma. Tá? Então, vamos pegar o exemplo, tá, que a gente gosta sempre de usar, o exemplo do próprio prédio que você falou que a sua antiga empresa comprou 50%. Né? Os outros 50%, a gente fez um fundo imobiliário em 2012. Tá? Eu me lembro. Esse fundo imobiliário, lembra? A gente foi distribuído, foi também uma das primeiras... A gente queria comprar, a outra metade não venderam. Exato. A gente falou, poxa, vamos dar uma oportunidade aí da democratização do investimento imobiliário, vamos deixar o público em geral comprar. Né? E fizemos uma oferta, foi uma oferta extremamente bem sucedida, tá? Que a gente teve ali 5.800 CPFs comprando esse fundo imobiliário. Tá? Esse fundo imobiliário, em 2012, ele saiu com um valor na cota 100. Tá? Ao longo desses... E esse fundo foi terminado em 2020, tá? Através da compra desse ativo por um outro fundo, que é o PVBI, que também é nosso, tá? Mas era um fundo de gestão ativa, de compra e venda de imóveis. Esse fundo do Faria Lima, ele era único e exclusivamente para esse ativo. Tá? Então, assim, a gente fez essa oferta em 2012 a uma cota 100. Ao longo desses 8 anos, o fundo, nos 2 primeiros anos, entregava uma rentabilidade de 9% ao ano, livre de imposto, tá? E depois começou a flutuar ali de acordo com as variações de mercado. Mas vamos imaginar que ao longo desses 8 anos, tá, a gente tenha distribuído um médio de 6% de rentabilidade ali, de yield, né, de dividendos ao ano. Então, poxa, o investidor que comprou no lançamento, ele recebeu 6% ao ano, tá, de aluguel, e ele comprou em 2012 a 100, esse fundo foi terminado em 2020 a 158. Tá? Então, ele teve uma valorização de 58% em 8 anos. Tá? Isso se a gente além dos 6. Além dos 6. Tá? Então, assim, se a gente for analisar isso, pega esse 58 e divide pelos 8. Né, para falar, ó, teve uma apreciação média de 7% ao ano. Então, o cara que entrou no IPO desse fundo e vendeu o ano passado, com a liquidação, ele teve os 6% mais 7% ao ano, ou seja, ele teve uma rentabilidade ali média de 13%. Tá? 13% muito ao ano ao longo de 8 anos. Tá? E aí que, então, o que eu quero dizer com isso? Aí que entra o grande diferencial do fundo de investimento imobiliário. Tá? Além daquela distribuição mensal, né, que a gente calcula ali, 6,5% anual, 7% anual, tá? Ele tem a inflação ajustando os contratos de locação ano a ano, tá? E, consequentemente, se a gente está falando de bons veículos, tá? A gente está falando de uma apreciação do tijolo, né, de uma valorização dessa cota, que ele vem e se soma àquele rentabilidade média dos 6,5%. Tá? Então, se eu conseguir outros 2% ou 3% ao ano de valorização do imóvel, seja pelo repasse da inflação no contrato, seja por uma apreciação da localização em si, eu incorporo outros 2%, 3% na minha rentabilidade anual. E aí nós estamos falando de 8,5%, 9%. Tá? Ou seja, ele continua sendo um investimento muito atrativo, mesmo para uma realidade de taxa de juros de 5%. Então é por isso que eu sou muito fã desse produto, tá? Porque ele é simples, você não pode ter alavancagem no nível do fundo,
o fundo não pode tomar dívida, ou seja, ele recebe o aluguel, ele distribui, tá? E um fundo com bons imóveis, ele tem que ter, ele acaba, né, se beneficiando daquela valorização do imóvel, incorporando ali um outro percentual no médio e longo prazo, fazendo com que, num cenário de 5, 6, 7 anos, seja um investimento extremamente atrativo. Tá? Por isso que a gente fala, olha, escolham os fundos de bons imóveis com bons gestores, que a tendência é sempre de apreciação. E aí você tem o benefício também, né, no mês a mês ali daquela distribuição, sem isenta de qualquer tributo, e quando comparado ao CDI ali que você está investindo, tá, ele já gera 150, 160, 170 do CDI, dependendo do yield que você entrou, né, do valor da cota e da distribuição mensal. Ou seja, um veículo extremamente atrativo para o investidor, tá? É isso aí, é isso aí. E a VBI se inclui entre as casas de altíssima qualidade na gestão de fundos imobiliários. E Abud, falando de inflação, mas sem falar de Selic, a gente sabe que a Selic depende da inflação, mas a gente tem visto, né, a maioria dos contratos que envolvem o portfólio de fundo imobiliário são atrelados ao IPCA e ao IGPM, né? E a gente tem visto o IGPM disparou você vê aquele site de aluguel de imóveis, chama Quinto Andar, mudou, está atrelado ao IPCA, né, os contratos de aluguel e tal. Mas, de qualquer maneira, os dois estão numa trajetória de alta, o IGPM mais do que o IPCA. Como é que isso aí impacta os fundos imobiliários? Bom, assim, a gente sempre vê, né, a reposição, né, da inflação anual como um fator benéfico, tá, para os fundos imobiliários, de correção daquelas distorções, de correção do poderio, né, econômico que você tem nos últimos 12 meses. Tá? Então, ano a ano, você tem a possibilidade, você tem o repasse automático da inflação para o seu contrato de locação. Tá? E a cada 3 anos, pela lei de locação brasileira, qualquer uma das partes pode ir ao mercado e falar, olha, o meu contrato ficou muito alto ou ficou muito baixo. Ou seja, uma relação extremamente saudável entre locador, né, proprietário, e inquilino locatário. Tá? Essa relação histórica sempre foi muito saudável, muito boa, e quando a gente tem níveis aceitáveis de inflação, leia-se aí para os últimos tempos os 5, 6, 7%, não tem problema nenhum. Tá? Essa relação ela é automática, o inquilino ou o proprietário que se julgue afetado ali por uma distorção do valor de locação, ele fala, pô, eu espero aqui, no final dos 3 anos eu corrijo isso através de uma revisão de aluguel. Tá? Então, essa relação é extremamente saudável, extremamente benéfica para a indústria de fundos imobiliários, porque é um bom ativo, ele corrige pela inflação e depois você teria aí alguma valorização de cota, né? Vamos imaginar que no limite a inflação está corrigindo o seu aluguel, que é base para o cálculo do valor do seu imóvel, então de uma forma indireta ele estaria corrigindo também o valor do seu imóvel, né? Repondo ali o valor de mercado do seu ativo que você entrou lá atrás. O grande problema acontece quando a gente tem um cenário como a gente tem hoje, de descolamento total do IGPM. Né? O IGPM, como índice de reajuste, ele leva em conta outras variáveis, tá? Ele leva em conta variáveis como o dólar e tudo mais, que podem causar alguma distorção. Então, quando a gente vê, assim, quando a gente chega e vê um índice reajustando o contrato de aluguel em 30%, né? É lógico que ele fica muito descasado, tá? Salvo raríssimas exceções, quando você tinha algum ativo extremamente fora de mercado inicialmente, quando corrigir 30%, era o que o proprietário estava esperando para repor valor de mercado. Tá? Mas isso são raríssimas exceções. Via de regra, estamos falando em gestões profissionais de imóveis de qualidade que devem estar ali, né, oscilando muito próximo do valor do mercado. Quando você tem uma correção de 30%, poxa, fica inviável para quem vai pagar, para o inquilino. Né? Aí o inquilino vem para uma renegociação. E aí gera uma situação de estresse que ela deixa de ser saudável. Tá? Por quê? É lógico que o aluguel não vai repassar 30% e nós vamos abrir mercado para uma renegociação de aluguel, rasgar. O perigo disso é quando a gente vai para uma situação onde as partes resolvem rasgar o aluguel. Ou quando a gente começa a briga. a ter... Termina o contrato. Né?
rasga o contrato, vamos brigar. Ou quando a gente começa a ver ainda mais, né, o que tem causado mais pânico na indústria recentemente é uma tentativa de interferência do poder público nessa relação privada de locação, tá? Ou, de uma hora para outra, um projeto na Câmara ou no Senado falando, olha, o contrato de locação não pode ser mais reajustado pelo IGPM, o que é um total absurdo, né? Dado que nós estamos falando de uma relação comercial entre partes, né? E aí nós estamos falando dos contratos de locação de grande porte, de grandes empresas, tá? De repente o poder público interfere de uma forma arbitrária, falando, olha, você não pode mais reajustar o seu contrato pelo IGPM. Mas pera lá, eu tenho aqui acertado entre as partes, tá? Nós estamos falando em dois investidores, duas empresas sólidas de mercado que têm total condição de rediscutir os parâmetros, de ajustar os valores de uma forma adulta e satisfatória para as duas partes, tá? Então, quando a gente tem um cenário desses do IGPM de alta excessiva, gera uma relativa instabilidade pelo pagador que fala, olha, eu não posso honrar, tá? Mas, por outro lado, também a gente acaba rasgando alguns contratos, né? Acaba gerando essa expectativa no mercado, poxa, vai rasgar o contrato. E a dívida? E se eu tivesse uma dívida em IGPM? Se eu tivesse o IGPM corrigindo algum outro passivo que eu tenho, como é que eu fico? Eu fico descasado? Não, eu não consigo repassar na ponta do recebimento, mas eu tenho que pagar ali a minha dívida em IGPM. Então, essa estabilidade não é boa. A inflação em patamares aceitáveis, ela é boa, ela é saudável, tá, para ambas as partes. Agora, quando a gente tem um estouro como esse para o IGPM, ela deixa de ser saudável, mas abre margem para essa livre negociação entre as partes. Tá? E aí, como nós estamos falando, os fundos imobiliários, via de regra, sendo geridos por gestores experientes de mercado, facilmente alguma solução é encontrada e um meio do caminho é atingido aí rapidamente. Tá? Então, não seria motivo para desespero. Tá bom. E agora, para encerrar, você comentou, né, que o PVBI recomprou a outra metade lá do FL 4440. Né? E em setembro de 2020, a gente viu que vocês captaram mais R$1 bilhão para o PVBI, né, de lajes corporativas. Né? Essa mudança para home office, né, repentina, colocou em xeque o futuro do segmento de laje corporativa ou não? Você concorda com essa afirmação? Só depois da vacina que você acha que a gente pode voltar ao normal? Ou você está vendo muita vacância? Para a gente encerrar, como você vê o investimento nessa classe de ativos imobiliários, as lajes corporativas? Bom, vamos lá, porque essa pergunta é muito boa, eu gosto bastante, porque ela provoca, né, essa discussão que eu acho extremamente saudável sobre o uso dos escritórios, né, a fantasma do home office para a gente. Tá? Então, assim, a gente fez essa captação, sim, durante a pandemia, com toda a ameaça do home office, né, com empresas do setor financeiro falando de uma hora para outra, olha, nós vamos embora da Faria Lima, nós vamos para o interior de São Paulo, como se isso fosse... A EQI acabou de ir para a Faria Lima, a EQI acabou de ir para a Faria Lima. As empresas, elas não conseguem, tá? E a gente vê isso como muito barulho, mais no limite. Isso não dá para imaginar que isso seja uma coisa aceitável, tá? Não dá que seja factível, né? O que acontece com o home office? Poxa, em março de 2020, né, no dia 16 de março, dia 13 de março, uma sexta-feira, estava todo mundo trabalhando nos seus escritórios, muito bem, quando vem aí o primeiro cenário de lockdown, de pandemia, né, de isolamento. De um fim de semana, do dia 13 para o dia 16, nós, da VBI, grande parte do mercado, nós nos vimos forçados a não mais acessar o nosso escritório, né? E, poxa, temos que trabalhar de casa. É lógico que nenhuma empresa estava preparada para isso. Tá? Então, assim, nem em termos de software, nem em termos de hardware, nem em termos de cultura, nem em termos de planejamento, tá? Ninguém estava. Então, poxa, num primeiro momento aquilo era um desastre, era o caos. Né? E depois de um tempo, a gente começa a ver, poxa, até que não está tão ruim, dá para trabalhar de casa, né? Sem levar em conta outros cenários que também estavam atrelados a essa situação de home office. Poxa, eu não posso sair de casa, eu não tenho o que fazer em casa, então eu vou trabalhar. Tá? Então, no primeiro momento, o home office foi bem visto. Aí, depois de 2, 3 meses, a gente começa a ver uma situação e fala, poxa, já estou ficando cansado aqui, eu fico o dia inteiro em casa, eu queria voltar.
Poxa, eu não converso mais com os meus amigos, ali eu não tenho mais aquele cafezinho, eu não sei mais o que está acontecendo no mercado, né? E a gente começa a ver, a partir de agosto, setembro, uma situação de cansaço, de estafa. Olha, eu queria estar no escritório de volta. Tá? E a gente começa a ver uma retomada, né, do escritório, né, as empresas começam a acelerar a volta, mas depois vem novamente essa nova onda, fechamos tudo de novo, tá? O que é extremamente saudável. Mas, assim, em termos de home office, a gente não vê isso como uma ameaça. Tá? A gente já passou por outras crises como essa e, no fim, a gente vê que elas acabam, elas retomam, o escritório sempre vai ter a sua importância, sempre vai ser o seu papel na cultura corporativa de qualquer empresa, seja da IKEA, que acabou de ir para a Faria Lima, né, da VBI, ou de qualquer outra empresa do setor financeiro, do mundo corporativo, que tem que ter aquela situação, né, de encontro, de aproximação das peças. Tá? Então, assim, então o home office vai sair ileso? Não. Né? Nós vamos ter uma nova realidade, nós vamos ter uma realidade híbrida aqui. Tá? O escritório vai mudar um pouco o seu perfil. Tá? Em vez de ter aquelas baias seguidas, uma atrás da outra, né? Nós vamos ter que ter mais distanciamento entre as pessoas, nós vamos ter que montar novos ambientes de convívio, uma vez que nós vamos partir para um modelo híbrido, onde você pode trabalhar parte de casa, mas você tem que ir partir para o escritório, né? Você tem que ter mais espaço de convívio, mais espaço de interação, né? Mais espaços de refeições. Tá? As refeições vão começar a ser cada vez mais no escritório, até porque num cenário mais estabilizado de volta, as pessoas vão ter mais restrições em almoçar nos escritórios, tudo mais. O delivery deve tomar muito mais conta também. Então, você tem que ter mais espaço para refeições. Tá? Então, a gente não vê o home office como uma ameaça ao mercado de escritórios. Tá? A gente vê como bastante barulho momentâneo, mas que, ao vacinarmos, nós retomaremos a vida no escritório e nós precisaremos de mais espaço para manter o mesmo número de pessoas. Tá? Agora vai falar, poxa, mas a taxa de vacância está aumentando nos últimos meses. Sim, está aumentando. Por quê? Atrelado à situação de pandemia ou ao barulho de home office, a gente teve dados de retração econômica em 2020. Né? O PIB encolheu 4,7%. Historicamente, toda vez que a gente tem um cenário de retração econômica, a gente tem aumento na taxa de vacância. Então, ao nosso ver, nesse momento, esse aumento da taxa de vacância está muito mais atrelado, tá, a um cenário de retração econômica do que uma ameaça de home office. O home office ele é um barulho, mas ele é pontual. E é muito difícil as empresas tomarem uma decisão definitiva em meio a uma situação ainda de incerteza. Tá? Então, assim, a gente imagina que o setor de laje ele continua tendo todo o seu valor, ele continua tendo todo o seu charme, principalmente quando nós estamos falando de imóveis, prédios bons, de boa qualidade, em boas regiões, tá? E que esse momento, até indo um pouco além, é um momento interessante para você fazer novos investimentos, porque é um momento que tem barulho, né? É um momento que tem incerteza, tem um momento onde as empresas, né, você começa a ver mais oferta de ativo para venda, tá? Ativos bons que em situações normais não estariam em oferta para venda, tá? E a única certeza que a gente tem, e nós que somos mais antigos de mercado, tá? Toda vez que a gente tem qualquer crise, a única certeza que a gente tem, ela acabará, ela passará. Não há mal que dure para sempre, como também não há bem que dure para sempre. Tá? Então, assim, a única certeza que a gente tem, esse questionamento do setor de laje, ele passará, tudo retomará, né, as condições normais, aí com as novas realidades, tá? Mas é um mercado muito pequeno, se a gente for olhar em termos de volume, então não é nenhum desafio para a indústria brasileira absorver esse espaço vazio, tá? Pouca produção no futuro, ou seja, a taxa de vacância retomará, o aluguel voltará a se recompor, e por isso a gente entende esse momento de barulho, de incerteza no setor de laje como um bom momento para você fazer novos investimentos, porque ele vai retomar num cenário de médio prazo. Pode ter ainda algum barulho ao longo de 2021? Pode ter algum barulho, mas à medida que a gente retomar e atingir uma velocidade cruzeiro de vacinação e retomar a atividade econômica,
nós vamos ver que isso vai ficando para trás e a ocupação dos escritórios vão retomando, e a redução da taxa de vacância, a recomposição dos valores de aluguel vão se retomar. Tá? Então, nós somos bastante otimistas com esse setor, por isso que fizemos uma captação no meio de 2020, ali, com um cenário ainda não favorável para isso. Tá bom. Muito obrigado, Abud. Sempre um prazer conversar com você. Você é uma cabeça sensacional, trazendo informações muito relevantes para o nosso público. Deixar claro que eu sempre fui seu parceiro e quero continuar sendo parceiro da VBI na EQI. E você que está acompanhando o Deitouro, não perca as próximas entrevistas, que também é com gente de muito conteúdo. Nos vemos na próxima entrevista do Deitouro. Muito obrigado, Abud. Um forte abraço. Valeu! Abraço, tchau, tchau. Obrigado, nós que agradecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Vai, Torinho! Vai, Torinho!